Olá, eu sou a filha amada de Deus, trabalhando nesse ciclo Questões Estruturais e de Confiança. E meu nome é Roseni. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Celebrando a Recuperação. Às 19 horas nós temos o Celebrando a Recuperação Kids para os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus vizinhos. Às 20 horas nós temos o Celebrando Teens para todos os adolescentes que querem um momento, um tempo para falar deles mesmos, tem jogos e é muito abençoador. E às 20h30 nós começamos o nosso Celebrando a Recuperação para os adultos, para todos que querem trabalhar algum mau costume, algum trauma emocional, alguma compulsão. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso tema hoje é procrastinação, né? Que é o vulgo empurrar com a barriga. Né? Deixar para amanhã o que a gente consegue fazer hoje. É o adiamento, a demora, o atraso em realizar alguma atividade. E eu queria ler com vocês na segunda carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 11. Tem uma palavra que exemplifica muito a questão da procrastinação. Os teólogos acreditam que essa palavra exemplifica em gênero, número e grau a questão da procrastinação. Capítulo 3, versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A palavra é ocioso, a palavra é ociosa, que no grego significa trabalhar ao redor. O ocioso, ele não é preguiçoso. O ocioso, ele trabalha muito. O procrastinador, ele não é uma pessoa que não trabalha. Ele é uma pessoa que trabalha muito, mas ele trabalha ao redor. Então, ele pensa, bom, eu quero fazer aquele trabalho da faculdade, aquele trabalho da pós, eu vou fazer agora de manhã. Aí, então, ele acorda, aí ele fala assim, bom, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no apartamento, que tá meio bagunçadinho, e daqui a pouco eu começo. Aí ele fala, puxa, mas eu não tenho nada para almoçar, então melhor eu dar um pulinho também lá no mercado. Ele vai no mercado, aí ele compra, não, aproveita e faz as compras, né, da semana toda. Aí ele fala, nossa, mas a farmácia tá aqui do lado, então deixa eu ir lá e já comprar aquela vitamina que eu já esqueci de comprar semana passada, então eu já compro hoje. Aí ele volta para casa, já tá na hora do almoço, então ele fala, já faz uma coisinha para comer, aí depois que ele termina de comer, ele vai ter que cuidar. Então, vai entendendo? Ele vai deixando para o resto do dia. O que era para ser feito de manhã, que era prioridade, então ele foi no mercado, aí ele fez as compras da semana, aí ele foi na farmácia, comprou a vitamina, aí ele voltou, ele fez o almoço, aí ele limpou, entendeu? Então, o ocioso, ele trabalha ao redor. Eu gostei muito dessa definição. Trabalha ao redor. Ele não faz o que ele tem que fazer. Ele corre atrás do que é emergencial e não faz o que é importante. E aí eu falei que nós vamos falar do Carl Jung, né? Ele é um psiquiatra e também um psicanalista. E ele propõe que há temperamentos. E ele propõe um temperamento, uma parte do temperamento, que é a parte chamada, ele chama de uma pessoa que tem essas características estruturadas, né? Ele é uma pessoa estruturada. E ele tem um outro nome que ele usa perceiving, eu vou usar perceptível, porque eu não sei qual é a tradução, mas é uma pessoa perceiving, né? Perceptível. Tem um estruturado, e tem o perceptível. O estruturado, ele fala que é aquela pessoa que precisa direção de como fazer algo. Né? Você faz assim, assim, assado. Não deixa aberto que ela não vai saber. Ela é uma pessoa inteligente, mas não vai saber. Ela precisa saber como faz. Esse perceiving, esse que não é tão estruturado, ele precisa de ter abertura para ação. Só diz para ela o que você precisa e ela vai descobrir o caminho. O estruturado não, ele tem que saber como ele faz. Uma outra característica do estruturado é que ele valoriza a estrutura de como fazer. Enquanto esse não tão estruturado, ele valoriza o fluir. Deixa ele fazer do jeito dele, da maneira dele, que ele vai chegar com alguma coisa.
Uma outra característica do estruturado é que ele planeja tudo com antecedência. Ele vai viajar, então ele já vê no mapa o lugar onde ele quer ir, ele já faz a compra das passagens, ele já vai saber onde ele vai parar para colocar gasolina, né? É uma pessoa que gosta de planejar com antecedência. Essas pessoas tiveram dificuldade nesse ano, né? Com o lockdown, com o isolamento social e tudo mais, porque eles planejaram tudo já desse ano. O desestruturado, esse perceiving, ele gosta de flexibilidade. Ele até imagina, a gente vai para tal cidade sim, mas a gente vai vendo no caminho se tem um outro lugarzinho legal para a gente ficar à noite. Ele não deixa tudo estruturado no papel. E ele também, o estruturado, ele é assim, vamos fazer o que tem que fazer, depois a gente se diverte. O não tão estruturado, esse perceiving, é aquele que fala assim, vamos divertir agora, que vai que o Senhor venha, né? A gente fica sem se divertir. Então, o ponto do Jung é o seguinte, é que tem pessoas que naturalmente são estruturadas, que naturalmente não empurram com a barriga, que naturalmente, que é delas isto. E tem pessoas que não têm esse talento, mas elas têm outros talentos. Mas normalmente na equipe delas tem pessoas bem estruturadas para que as coisas aconteçam. Mas as pessoas não tão estruturadas, elas estão na área de arte, na área de música, elas estão na área do lúdico. E as pessoas estruturadas normalmente estão na área da matemática, na área das exatas, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria falar, que muitas questões da procrastinação têm a ver com o próprio jeito da pessoa, mas isso não nos dá o direito de sermos procrastinadores crônicos. Dá para entender? Mesmo, por exemplo, eu não sou estruturada. Na minha equipe tem muitas pessoas estruturadas, mas meu temperamento não é esse. Deixa fluir, vamos sentir para ver como é que fica. Mas não me dá o direito de ser procrastinadora crônica. Então, essa é a primeira na chamadinha eu falei primeiro sobre isso. Aí, eu queria falar, queridos, em segundo lugar, sobre as crenças. Eu falei um pouquinho que as crenças, elas acabam sendo protagonistas da nossa questão da procrastinação. Eu queria falar sobre 3 crenças. A primeira crença é a crença de que eu não sou amada. Quando eu acho que eu não sou amada, eu tenho dificuldade em fazer algumas coisas, eu vou empurrando com a barriga, porque vai que seja provado quando eu faço uma coisa que eu não sou amada. Eu vou usar um exemplo meu. É a primeira vez que, desde março, que eu falo para a câmera, que eu falo num estúdio. Eu sempre falei em público, como as pessoas bem na minha frente. Eu podia ver o rostinho delas, o sorriso. Eu sabia o que fazer, o que não fazer. Eu sabia onde andar, onde não andar. Aí ficou tudo estático. Chegou esse período, né, em que a gente não se vê, não é presencial. E eu disse uma coisa, eu estudava direitinho para as nossas reflexões, mas a gravação eu ia empurrando com a barriga, E aí fiquei pensando, mas por que eu faço isso? E essa crença veio, porque eu não vejo vocês do outro lado. Eu não sei se está sendo útil ou não. Graças a Deus pelo YouTube, graças a Deus pelo chat que eu vejo vocês falando. E olha, a propósito, eu leio todas as coisinhas que vocês escrevem lá no chat, viu? Porque eu sempre tenho falado esse ano sobre o codependenciômetro, né? Que a gente não pode depender do que o outro pensa, deixa de pensar, que não pode ser a força que nos leva a fazer as coisas. Porém, é algo que Deus colocou no nosso coração. Sermos amados é um presente. Sermos gostáveis é um presente. Então, nós não podemos depender disto. Mas ter o feedback, saber que está sendo útil, saber que a palestra está sendo útil ou não, como a semana passada, né, falamos sobre as mães, os tipos de mães com a Cida Ranieri, e foi tão abençoador, tantos feedbacks, é bom saber disso. Então eu descobri que no meu caso, a minha tendência a não filmar, a não fazer, é porque eu não via vocês, né? E vai que vocês não gostavam, e vai que, né? Então descobri isto, então isso tem me ajudado. Né? Descubra qual é a crença. Então, a primeira crença é essa. A segunda, que tem muito a ver com a procrastinação, é a do desamparo, a crença do desamparo. Eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu sou inferior, eu sou um perdedor. Aí, eu procrastino para não correr o risco de descobrirem
que de fato eu sou uma pessoa de segunda categoria. Pessoas trabalham com a autoimagem, muitas vezes, com a baixa autoimagem, muitas vezes tem isso, vão deixando para depois, para que não se prove de realmente ela não é boa o suficiente. E a terceira crença é a crença do desvalor. Eu não posso dar certo. Aí eu saboto o meu trabalho para não descobrirem que eu sou uma fraude. Eu aconselhei uma moça jovem, 23 anos, formada, fez o exame da ordem no último ano da faculdade, já entrou, já recebeu a carteirinha, está fazendo estágio, foi contratada, é uma menina excelente, mas sempre com essa questão de não ser capaz, e sempre com a questão de deixando para depois as questões do consultório, né, onde ela trabalhava. E aí nós descobrimos juntas que, na verdade, ela fazia isso porque no fundo, ela achava que ela não merecia receber os elogios, que ela não achava que ela deveria receber as promoções. Então era um jeito de sabotar. Ela não fazia antes, ela não fazia de um jeito bom, ela deixava para a última hora para fazer uma coisa assim, uma coisa não tão bem feita para não ser reconhecida. Então descobrirmos qual é a crença é importante no processo de entendermos por que nós procrastinamos, né? A procrastinação é só a ponta do iceberg. Tem uma outra razão, né? A procrastinação é somente o resultado de alguma coisa, não é a causa. Então, descobrir a minha estrutura, se é uma estrutura organizada, estruturada ou não, descobrir qual é a crença, também me ajuda a descobrir. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um homem que pesquisou durante 20 anos a procrastinação. O nome dele é Tim Fickle. Tim Fickle. 20 anos estudando. E ele tem umas coisas muito interessantes. Primeiro, ele fala que procrastinar não tem a ver somente com a falta de tempo. Tem a ver com uma incompetência na hora de gerir as próprias emoções. Ele linka a procrastinação com a gestão de emoções. Procrastinação com gestão de emoções. O Tim Fickle também fala que é a mesma, quando eu procrastino, eu tenho o mesmo high, a mesma sensação de um alcoólico quando ele ingere uma substância. A mesma sensação de um dependente de amor e sexo, de um compulsivo sexual quando ele transa. A mesma sensação de alguém que vê pornografia, quando ele vê aquela pornografia, aquele high, aquela sensação que é momentânea, né, de bem-estar, mas que depois arrefece, fica aquela coisa triste. Ele também falou que é a mesma sensação de quem tem uma compulsão alimentar e assalta a geladeira na meia da noite e come metade da geladeira, aquela sensação inicial de bem-estar. Olha que interessante. É uma área de recuperação como qualquer outra. É uma área de recuperação como qualquer outra. Ele também fala que nós procrastinamos porque preferimos correr em decorrência do urgente do que focar no importante. No que é importante. Nós ficamos correndo para apagar vários fogos. Lembra no comecinho que eu falei? Tinha que fazer o trabalho da faculdade, a pós-graduação, seja lá o trabalho TCC. Em vez de eu focar no TCC, aí eu limpo a casa, aí eu vou no mercado, aí eu vou na farmácia, aí eu volto, faço almoço, tudo coisas importantes, né? Mas todas coisas urgentes, mas o importante, que é trabalhar no meu TCC, seja lá o que for, eu não consigo fazer. Então, o Tim Fickle, ele fala da importância de nós trabalharmos estas questões. E ele fala também do efeito. Deixa eu falar com vocês agora um pouquinho do efeito. Qual o efeito dessa procrastinação? Primeiro, procrastinadores, eles apresentam mais dores de cabeça, de estômago e ficam doentes com mais frequência. Os procrastinadores, segundo a pesquisa que ele fez, eles têm mais problemas físicos. A procrastinação mexe com o nosso corpo, não só com a nossa vida emocional, mas com o nosso corpo. A procrastinação aumenta o nível de estresse e abaixa as defesas do sistema imunológico e abre espaço para doenças infecciosas, como resfriado e gripe,
né? Então, ela diminui a nossa capacidade de lidar, de lutar contra as doenças. A procrastinação apresenta sintomas relacionados à depressão, ansiedade, hipertensão e até doenças cardiovasculares. Como eu disse, ficar deixando para depois, de um jeito crônico, vai mexendo com o nosso corpo. Aí, algumas estratégias de enfrentamento. Primeiro, pare de se castigar pela procrastinação. Em vez disso, mexa-se e faça o que precisa ser feito. Falei daquela moça, né? Bonita, formada, num bom escritório aqui em São Paulo, mas que ficava adiando fazer as coisas, né? Aí ela ficava lerê, né? Puxa, né? Eu fiz isso de novo. Como que eu fui fazer isso? Aí eu descobri que tinha o ciclo da culpa para essa pessoa. O ciclo da culpa. Então, e a culpa nos leva a continuar fazendo a mesma coisa. Então eu falei, sai desse ciclo da culpa. Reconheça-se como essa filha amada de Deus. Veja onde você já chegou. Então, eu sugiro para você, querido, você, querida, que quer lidar com essa área de recuperação tão delicada, saia do ciclo da culpa. Em vez de falar, fiz de novo, não estou conseguindo fazer tal coisa, em vez de ficar se lamentando, se deixando essa culpa tão arrefecida em você, pense em quem você é. Pense na sua identidade. Eu sou uma filha amada de Deus lidando com a procrastinação. Eu não sou uma procrastinadora. Eu não sou uma procrastinadora. Eu sou uma filha amada de Deus lidando com a procrastinação. Então, saia. Pare de ficar se culpando. Segundo, entenda que é um processo. Nós não entramos na procrastinação da noite para o dia. Então, é um processo para sair da mesma. É um processo. Identifique a crença. Identifique a crença que permeia a procrastinação. Você conhece algum tipo de atividade em especial que promove esse adiamento? Por exemplo, eu descobri uma coisa interessante. Eu não tenho problema em ir para a academia. Terças, quintas e sábados são sagrados. Eu vou para a academia. É que eu tento, eu vou. Não é uma questão, né? Algumas outras questões são, mas a academia não é. Então, descubra qual é a atividade que te leva a procrastinar. Bloqueie os estímulos externos. Quando eu estou preparando para a nossa reflexão, eu tenho que colocar o celular numa gaveta, às vezes eu desligo a internet, às vezes eu desligo o som, eu tenho que fechar a porta, porque lembra, eu não sou estruturada. Então, qualquer coisinha pode me tirar a atenção. Né? Quando eu estou fazendo aconselhamento, eu estou sempre com o fone de ouvido, estou com a porta fechada, porque agora, né, os aconselhamentos são feitos de forma remota. Eu preciso respeitar quem está do outro lado. Né? Então, tire, seja lá o que for que te tire a atenção. Né? A televisão, então desliga a televisão, não faça nada na sala de estar com a televisão ligada. Tire, bloqueie os estímulos. E aí uma coisa que me abençoou muito, quando esse Tim Fickle, ele fala sobre divida a tarefa em partes. Divida a tarefa em partes. Então, para nossas reflexões, eu faço o estudo durante a semana, eu vejo os livros que eu quero ver. Primeiro eu vejo os livros que eu quero ver. Depois eu vou na internet e descubro quais são as pessoas que falam desse assunto, que são pessoas renomadas, que são pessoas reconhecidas. Aí depois eu escrevo, né, o que eu vou falar, né? Aí depois, no fim de tudo, eu deixo tudo prontinho no estúdiozinho para fazer a gravação. Dividir, não dá para fazer isso de uma vez só. E essa última parte, que é mais difícil para mim, eu tenho que deixar montadinho um dia antes. Não adianta tentar montar no dia, porque aí eu sei que está montado, aí eu passo pelo escritório, vejo montado, aí vou gravar amanhã, eu penso no horário e tudo mais. Então, divida a tarefa em partes. Mesmo que você pertença à geração Y, tente começar e terminar um projeto por vez. Melhor um projeto bem feito do que 2 mal feitos. Eu sei que você é multitask. Né? Você pode fazer tasks, né? Pode fazer várias coisas de uma vez só, mas não tem problema. Pegue uma delas e faça da melhor maneira possível, em vez de fazer várias delas.
E aí, deixa eu fazer uma frase que o Aristóteles fala. Ele fala assim: nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Se eu repetidamente procrastino, vou me tornar alguém bem procrastinadora. Né? A minha identidade não vai mudar, vou continuar sendo uma filha amada de Deus, mas bem procrastinadora. Então, se eu repetidamente fazer o que eu preciso fazer, a procrastinação vai perdendo poder. E ele fala sobre 3 áreas que eu posso trabalhar para formar um hábito. Primeiro, ele fala do gatilho. O gatilho é o que vai me servir como lembrete para a execução de uma determinada tarefa. Por exemplo, o meu gatilho para a academia é o café da manhã. Aquele café com um pouquinho, né, daquela cafeína, dá um map, e nas terças, nas quintas, nos sábados eu saio de casa e vou para a academia. É o meu gatilho. O café da manhã me faz sair de casa. Aí eu faço a tarefa, né? Eu fico lá 1h30, 1h45 minutos, faço um exercício, e aí eu volto, né? E aí, não vou usar esse exemplo porque é uma coisa difícil para mim, mas uma coisa que eu tenho feito, as coisas mais difíceis para fazer, que é papel, trabalho que tem a ver com papel, né? Que tem que mandar e-mail, que tem que escrever, isso é mais difícil. Então, isso eu faço nas segundas, quartas e sextas, e aí, à noite, às 8h30, 9h, eu paro tudo, fecho tudo, e a minha recompensa é assistir uma série com o Bruce. Quarta-feira não é que é o Celebrando, mas nas segundas, sextas, sábado, domingo também a gente participa da programação da minha comunidade. Mas essa recompensa de assistir uma série com ele, estamos assistindo Marco Polo agora, tem sido tão gostoso, uma recompensa. Então eu faço direitinho porque tem uma recompensa. Eu queria enfatizar isso, queridos. Celebrando a recuperação. Cada momento que eu consigo fazer o que eu devo, eu preciso regozijar-me e agradecer porque foi feito. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agradecermos, termos atitude de louvor quando algo de bom aconteça, faz parte do processo da recuperação, faz parte do processo da santificação, faz parte do processo de uma mente sã. Nós precisamos lembrar, nós precisamos lembrarmos de que nós precisamos agradecer a Deus, celebrar. Conseguiu fazer, em vez de lerê, de ficarmos, assistir de novo o que não era para assistir, vi de novo o que eu não deveria ter feito, comi de novo de um jeito esdrúxulo, de um jeito que não foi bom. Tá, isso aconteceu. A gente pede perdão para Deus, confessa, dá nome no grupo de apoio, mas nós prosseguimos. Nós precisamos da recompensa. A recompensa faz parte do nosso processo de recuperação. Então, eu queria ler um versículo para nós terminarmos. O versículo que eu pensei está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na verdade, queridos, eu pulei uma partezinha aqui, mas eu quero voltar para falar para vocês. Depois eu vou ler esse versículo de novo, tá? Eu entendi que existem 2 tipos de pessoas que deixam para amanhã o que pode fazer hoje. Tem 2 tipos de procrastinadores. O primeiro tipo é o tipo relaxado, que deixa para depois, ele não quer passar pelo estresse de fazer o que ele não quer. Ele acha que as suas obrigações são chatas e não vê o impacto que deixar de fazer ela pode causar numa rotina produtiva. Ele substitui as suas responsabilidades por outras mais prazerosas. Ele ou ela evita o que causa incômodo
a angústia e a ansiedade para direcionar as suas energias para passatempos mais agradáveis. Um procrastinador relaxado dificilmente abre mão dos seus hobbies ou de sua vida social para atender às suas tarefas. Aí, além desse procrastinador, tem esse outro, que é o tenso nervoso, que a maioria dos que eu conheço não são os tensos nervosos. Eles têm consciência de que as suas obrigações são importantes, no entanto, se sentem incapazes de realizá-las, pelo menos num primeiro momento. Então, ele deixa para amanhã com a desculpa que vai estar melhor preparado para cumprir as suas responsabilidades de maneira mais assertiva. Só que o amanhã nunca chega e só aumenta a tensão. Esse tenso nervoso é o mais conhecido, né? Porque tem essa necessidade de não terminar. Ele precisa não terminar. Ele precisa estar na falta. Existe um ganho secundário em estar sempre na falta, né? Então, esse tenso nervoso é aquele que acaba trazendo muito mais dificuldade para o seu próprio corpo, com a pressão arterial, com uma questão da defesa do corpo que abaixa, porque o estresse acaba tendo tanta dificuldade. Então, queria agora sim ler o versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, um versículo que tem me abençoado muito ao longo do estudo desse tema que nós temos abordado hoje. Fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma outra tradução fala de poder, amor e moderação. Deus não nos deu o espírito de covardia. Queridos, o procrastinador, ele tende a não ser alguém corajoso, porque ele tem medo de fazer, porque ele pensa que pode dar errado, né? Muitos dos procrastinadores, eles querem que tudo esteja certinho, eles querem que tudo esteja da melhor forma possível, né? Eles não querem que nada dê errado, né? Então, a procrastinação, ela tem muito sinônimo da pessoa covarde. E Deus não nos deu o espírito de covardia, mas deu um espírito de poder. Nós podemos ser quem Deus diz que nós somos. Nós podemos ter as nossas habilidades trabalhadas e podemos ser bons e boas no que nós fazemos. Nós podemos nos permitir ser o melhor que nós podemos. E aí, esse espírito de equilíbrio, de moderação. Esse espírito de equilíbrio, de moderação. O procrastinador, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque ele não quer focar no que traz mais dificuldade. Então, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, vamos colocar quais são as crenças que nos levam a procrastinar. Vamos ter um grupo de apoio. Nós estamos indo agora para o nosso grupo de apoio. Vamos ter o nosso grupo de apoio. Vamos ter o nosso prestador de contas. Vamos arriscar sermos bons no que nós fazemos. E vamos arriscar errar. Né? O procrastinador, ele tem medo de errar, porque ele quer tudo que seja tão perfeito. Então vamos arriscar o erro. A semana que vem nós vamos ter uma palestra muito legal sobre os 3 pilares do home office. Os 3 pilares do home office. O Eduardo Ronchetti vai estar falando com a gente. Vamos continuar nessa questão de... Eu tenho pensado muito, sabe, queridos, no que nós temos falado, no que nós temos estudado, no Celebrando, né? No conteúdo das nossas palestras. Enquanto a gente não volta com as nossas lições, a gente tem tentado falar de vários assuntos. E esse home office tem sido uma dificuldade para tantos de nós, né? Como fazer? Quais são esses 3 pilares? Participe com a gente. Agora vamos para os nossos grupos de apoio. Vamos para os nossos grupos de apoio e vamos falar qual é a crença que nos leva a procrastinar. Muitos procrastinam muito, muitos não procrastinam tanto, mas todos nós procrastinamos, né? Qual é a crença que está envolvida? E eu quero que a pergunta-mote seja: o que eu deixo para amanhã?
que eu posso fazer hoje? Porque todos nós temos nossas preferências, né? Para mim não é academia, né? Para muitos é academia. Mas qual é? O que é que você deixa para depois, que você poderia fazer hoje? Tá bom? Essa é a nossa pergunta mote. E o versículo é: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ter um louvor agora. Você ouça esse louvor e você seja muito abençoado. E vamos para os nossos grupos de apoio e até quarta-feira que vem. Até!